Eu, eu queria falar uma coisa hoje que me chamado a atenção. Tem me chamado a atenção. É que quando a gente lê, por exemplo, em 1 João, é a questão do templo de Salomão, trevas e luz, né? É essa a questão. Quando a gente lê, por exemplo, no 1 João capítulo 1, versículo 5, ali diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, 1 João capítulo 1, versículo 5 diz que Deus é luz e não é trevas nenhuma. Ele é luz, não há trevas. Isso é certo, né, pessoal? Só que tem um detalhe, né? Tem um detalhe aqui que me presta. Acho que eu prestei atenção bastante, né, nisso aí. Porque a moda hoje é falar sobre o Templo de Salomão, né? Tanto que ó, tem a Igreja Universal que fez o Templo de Salomão, tem o R. Soares Templo, tem o Davi Miranda se morrer fez o templo. Cada um faz um templo maior que o outro, né? A Igreja Católica tem um templo deles também que é muito grande, aquela igreja grande. Bom, enfim, cada um quer fazer um templo maior que o outro. Mas agora que quando essa questão de templos aí, quando a gente vê assim que essa passagem de 1 João aqui que eu li, ele é muito importante para eu entender aqui o que eu quero falar para vocês, né? Que Deus é luz, não há trevas em Deus, né? Até porque a própria Bíblia dá a entender que Deus não criou a luz, porque Ele é luz, né? Deus disse: haja luz e houve luz, né? Que a luz ilumina as trevas. Mas lendo ali Mateus 22:13, nós entendemos também que assim, ó, disse ao rei, né, ao servo: amarrai os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, então as trevas é um lugar ruim, né? É um lugar de muita coisa ruim que acontece, né? Porque diz que haverá choros e ranger de dentes, as trevas exteriores, né? Mateus 22:13. Então ela é um lugar terrivelmente ruim. Mas por que eu estou falando isso? Porque que quando nós lemos ali, quando nós lemos essa passagem lá no livro de 1 Reis 8:12 e 2 Crônica 6, capítulo 6, versículo 1, onde Salomão faz o templo, Salomão fez o templo ao Deus das trevas. Então, se Salomão fez o templo ao Deus das trevas, e depois nós vimos que o apóstolo Paulo ele cita em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ao Deus desse século, se referindo ao Deus das trevas, né? Então tu vê que naquele templo Salomão ele fala o tempo todo ao Deus de Israel, quer dizer, ele pronuncia o Deus de Israel, dando a entender que existe outros Deus, né? Outro Deus. Tanto que na velhice Salomão adorou vários deuses, né? Por cada mulher que ele tinha uma adoração aos ídolos daquelas mulheres, o Deus daquelas mulheres. E hoje mesmo no mundo tem mais de 34 mil deuses, né? Segundo algumas religiões por aí que não são pagãs, né? Mas o que deixa a pensar, então, com 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, e 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, que Salomão fez o templo ao Deus das trevas. Então, se nós olharmos ao Deus das trevas, e como eu li que Deus, ele não há trevas nenhuma em Deus, porque ele mesmo, lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, onde diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há trevas em Deus. Então, esse Deus que Salomão fez o templo não era o Deus que criou o céu e a terra e que deu a salvação, trouxe a salvação para o homem. Não pode ser. Não tem como ser esse Deus. Então, é isso que eu falei. Por quê? Porque ele fez como morada de Deus, né? Porque, segundo ele, as pessoas iriam orar ali e Deus ia ouvir no céu. Então, vamos fazer uma morada para Deus. Aí, se nós olharmos lá para... Por que tinha na arca que foi levada? Tinha o quê? Tinha as tábuas da lei, né? A vara de Arão,
a tacinha do maná, né, o potezinho do maná ali, enfim. Aí o que diz? Diz lá em Jeremias capítulo 13, versículo 16, eu tô sem a Bíblia aqui, eu tô só testando aqui, né, só com o telefonezinho aqui e um pequeno caderninho ali. Mas eu tô sem a Bíblia aqui, mas lá em Jeremias capítulo 13, versículo 16, diz o que? Diz que é para esquecer a arca, não é nem para lembrar mais da arca. Então qualquer igreja, qualquer lugar que se chama igreja, o templo, e queira usar a arca, na verdade aquilo é de Satanás. É desobediência à Bíblia, desobediência à palavra de Deus. Porque se a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, a pessoa considera a palavra de Deus, manda esquecer, nem lembrar, nem trazer mais a memória, então qualquer denominação, qualquer lugar onde botam uma arca, na verdade ele está dizendo, nós somos do diabo. Porque ele está desobedecendo uma ordem direta do Deus que criou o céu e a terra. Né? Você pode ler em Jeremias capítulo 13, versículo 16. Porque aonde Deus habita, se você quer saber onde Deus habita, você lê lá em Isaías capítulo 66, do versículo 1 lá, você pode também ler em Amós capítulo 5, versículo 11, né? Então lá, que Amós vai mais longe, Amós disse que Deus não aceitava nem o dízimo deles, né? Que era a oferta de trigo, que Deus não habitava ali, que Deus não aceitava aquilo ali, entende? Se tu ler ali também Atos Apóstolos capítulo 17, Atos Apóstolos capítulo 17, versículo 24 e 25, você vê que Deus não habita também nesses lugares, né? Mas aonde Deus habita? Isaías então e Amós, eles falam, Amós capítulo 5 e Isaías 66, 1 diz o quê? Assim diz Deus, né? O Criador do céu e da terra. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo ou estrada, algumas traduções dos meus pés. Que casa me edificarei a vós? E que lugar seria o meu descanso? Então, que casa o ser humano pode edificar para Deus? Não tem. Aí quando as pessoas dizem assim, ó, vamos lá na casa de Deus, ou lá na casa do Senhor, né? Que Senhor também é uma tradução errada, porque se nós olhar bem para a palavra, vamos ver que Elias venceu todos os senhores, né? Porque quem é o Senhor? A tradução de Senhor. Senhor era Baal. Se você olhar lá atrás, se você pegar a etimologia da palavra, eles trocaram, acrescentaram na Bíblia essa palavra Senhor, porque Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus botava o Senhor. Mas na verdade, quando ela precisa dizer Senhor, se referia a Baal, né? No Velho Testamento se referia a Baal. Então, aí com essas atualizações que eles fazem, porque a Bíblia é atualizada, ela não é um livro definitivo. Se você pega a Bíblia, você vai ver livro atualizada, revisada e atualizada, né? Então você vê, então não tem como o homem fazer casa para Deus, porque Deus, ele é dono de tudo, ele é o criador de tudo. Então Salomão fez um templo, né? E hoje tem esse templo aqui, acho que em São Paulo, né, que tem um pastor famoso aí que diz, esse é o templo de Salomão. Mas como esse é o templo de Salomão, Salomão faz o templo para o Deus das trevas, e em Deus não há trevas. Se você pegar ali, ó, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, e 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, e você fazer a comparação com 1 João, capítulo 1, versículo 5, onde é esta mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E Salomão fez o templo para o Deus das trevas, você está entendendo? Então, esses templos não são de Deus, são de Satanás, Ra-Satã, como diz, né? Então, que templo vos me edificareis? Não tem como edificar um templo, né, para Deus, porque Deus é. Mas qual é o templo verdadeiro que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia também cita o templo verdadeiro. A Bíblia diz assim, lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 20, lá, né? Efésios 2, do versículo 20, 21, 22, ali você vai ver. O que é o templo verdadeiro? Somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual somos edificados para a morada de Deus como templo. Então, o homem é o verdadeiro templo, não é isso? O homem é o verdadeiro templo. E se você... Agora, nessa forma de vida que nós estamos, nós somos o templo, como está ali em Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Você quer mais? Então, vá lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Você vai ver lá que diz o quê? Paulo diz, né? Paulo disse de forma bem clara, que não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo, então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Que não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, né, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Podemos ler em Hebreus também, capítulo 13, versículo 6, diz assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Casa somos nós, olha o que Paulo escreve ali. Uns atribuem o livro de Hebreus a Paulo, né? Outros não. Mas que caso nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória e a esperança até o fim, né? Então, eu quero dizer para vocês assim, ó, que Salomão fez o templo para o Deus que habita nas trevas. Salomão não fez o templo para Deus. Por quê? Porque o que havia no santuário de Deus lá quando Deus mandou Moisés construir lá no santuário? Havia o santo do Santíssimo, o lugar santo e o átrio, cadê fora, né? E o que, principalmente o pessoal que estuda a Assembleia de Deus, ou na Igreja Batista, ou outras denominações, o que se aprende? Que o nosso corpo é uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Então o corpo representa o átrio, né? O espírito seria o lugar santo, santíssimo, onde só Deus habita, e a nossa alma seria o lugar santo. Por isso nós temos que nos santificar, a nossa alma. Não se apegar a bens materiais, não se apegar a prostituição, não se apegar a uma série de coisas. Por quê? Porque o nosso corpo é o átrio, é a parte de fora, né? Esse é o templo, não era isso que está lá o lugar, o que Deus ordenou para Moisés, né? Por isso que a Bíblia diz que lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então por quê? Porque o nosso corpo é o templo, ele é o santuário, né? Então a parte do átrio do templo é o nosso corpo, a parte santo seria a nossa alma, e a parte santo do santo seria, né, a parte santíssima seria o nosso espírito que volta para Deus, né? A alma é o que está em jogo e o corpo nosso é o que é levado ao pecado, seria a parte de fora do átrio. Então, quando nós olhamos aqui, a gente chega à seguinte conclusão, eu chego à seguinte conclusão. Se você lá ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, diz que o verdadeiro templo é o próprio Deus, né? Se você ler ali em Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz que Cristo é a própria igreja. E se você ler em Romanos capítulo 12, versículo 5, diz que nós somos o corpo desta igreja. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que esse negócio de templo das pessoas adorarem o templo, de ir ao templo, essas coisas das pessoas se pegarem a templo de Salomão, a templo disso, a templo daquilo, isso aí é satanismo puro, né? É satanismo puro. Agora, por quê? Porque se o templo foi feito por Deus das trevas, como Salomão disse, e como eu li que em Deus não habita trevas, Deus é um Deus de luz, então veja bem, Salomão na sua velhice, ele morreu como um idólatra, né? Então temos alguns problemas aí. Por quê? Porque essa, na verdade, é o que se fala sobre as trevas, né? Sobre as trevas. O que é trevas? É onde vai haver sofrimento, ranger de dente, onde vai haver as pessoas ali, então, é um lugar ruim, as pessoas, são as trevas exteriores, que essas pessoas, então, elas não estão se conduzindo para lá, não estão nem percebendo. Ah, mas então, seu João Dias, o senhor como evangelista é contra, então, as pessoas congregarem no lugar? Não, eu não sou contra, as pessoas têm um lugar para se reunir, para congregar, entendeu? Eu não sou contra isso. A igreja, enfim, que está lá em Laodiceia, até porque igreja, na verdade, gente, ela não é uma palavra que aparece na Bíblia. Ela está na Bíblia, foi colocada na Bíblia, mas é uma palavra grega. Então as traduções gregas que trazem igreja, mas ela vem de eclesias, né? Que é tirados para fora. Por isso que muitos falam no Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu. Porque a maioria dessas igrejas por aí são pagãs, elas não estão de acordo com o que está escrito na Bíblia. Porque é uma tradução grega,
que os hebreus, eles tinham o quê? Sinagoga e um templo em Jerusalém. E hoje o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. É nós que temos que procurar a santificação. Vocês entendem? Então, igreja, na verdade, é uma tradução grega, né? E religião vem de religare. E isso do ponto de vista grego, porque do ponto de vista bíblico, religião está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que é, na verdade, amar o teu semelhante, o pobre, ajudar o fraco, o oprimido, as viúvas, suas necessidades. Isso é religião do ponto de vista bíblico, que não tem nada a ver com a religião andando por aí. Mas então, eu queria dizer para vocês que esse negócio da pessoa dizer assim, vamos no templo. Olha, gente, o templo verdadeiro, como eu li para vocês, está lá em Efésios capítulo 2, lá de Efésios, versículo 20, 21 e 22, ali que diz, somos a família de Deus. Você já é a família de Deus, edificado sobre o fundamento. Que fundamento? Dos apóstolos e dos profetas de quê? De Jesus. Né? Que é a principal pedra da esquina. Por isso Jesus, Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja. Né? E não existe nenhuma passagem também afirmando que que Pedro foi papa, gente. Isso aí é história carochinha, tá? Não existe na Bíblia isso. Biblicamente não existe, tá? Então o fundamento lá, o verdadeiro templo é esse de Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, que diz assim, somos a família de Deus sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus é o principal pedra da esquina, no qual somos edificados para a morada de Deus como templos, entendeu? Então não substitua teu corpo por um templo de Salomão, por um templo de pedra, por qualquer templo. Isso é satanismo puro. Entendeu? Você tem que entender, precisa entender que o templo de Deus é você aonde Deus habita, entende? E você não pode esquecer nunca, Deus é o verdadeiro templo, está na Bíblia, está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, Cristo é a verdadeira igreja, Colossenses capítulo 1, versículo 24, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, Romanos capítulo 12, versículo 5, entende? Então eu quero dizer para vocês assim, que essa história aí do pessoal dizer assim, nós temos o templo de Salomão, nós temos o templo disso, o templo daquilo. Gente, isso é satanismo puro. Tem muitos crentes que não conhecem a Bíblia. Gente, o que tem de gente pegando esse livro aí, botando debaixo do braço, dizendo assim, eu sou crente. E é uma diferença muito grande entre o que está escrito ali e o que se prega e o que se faz, né? Então vamos ficar com o que está escrito ali, vamos procurar entender, porque Salomão era o que, gente? Salomão tinha 1000 mulheres, né? Aí os pastores vão lá e pregam na igreja, dando exemplo para Salomão. Tá, mas tu vai seguir todo o exemplo de Salomão, tu tem direito de ter mais do que uma mulher, porque Salomão teve 1000 mulheres. Você entende? Então não dá. Desde aquela... o que Deus fala é uma coisa, o que os homens falam é outra. Porque você vê que a lei naquele tempo não valia para todo mundo, que nem hoje. Pela lei, Salomão tinha que ser morto a pedrada, né? Mas agora eu digo para ti, Salomão foi? Não foi. Tanto que o profeta Neemias, ele descreve sobre a idolatria de Salomão, e para o profeta Neemias, você pode procurar no último capítulo do livro de Neemias lá, ele condena Salomão. Salomão por Neemias não foi salvo. Né? E Salomão não edificou o templo ao Deus da luz, e sim ao Deus das trevas. E as trevas, segundo o que eu li aqui para vocês aqui, em Mateus 12, 13, é um lugar ruim, um lugar de ranger de dente, um lugar assim, como é que eu vou dizer para vocês assim, de pranto, ranger de dente, um lugar muito ruim, tá? Então foi para esse Deus que Salomão edificou, que dá para entender. Mas nós somos o templo, e Deus é o verdadeiro templo, o Deus de amor, não o Deus de ódio, o Deus de guerra, o Deus que mandava matar, como aquele povo mandava matar, né? Foi por isso que eles não viveram, eles não conseguiram se salvar pela lei. Aí então veio Cristo e nos trouxe o que? A graça. Né? Aliás, Deus nunca fez uma aliança com os gentios, tá? Essa história do povo dizer, vivemos uma nova aliança, porque a gente vê gentios, Deus nunca fez uma aliança com os gentios.
Não existe uma aliança de Deus com os gentios. Nós somos salvos pela graça da morte na cruz do Pai, né? Então, do Filho, quer dizer. Cristo morreu na cruz e pela morte de Cristo nós entremos e herdemos a salvação, né? Então, não pela lei, até porque são 613 leis e não existe ninguém na face da terra capaz de seguir essa lei, de cumprir essa lei, tá, gente? Então tá, era um abraço, era só uma dica que fica aí, o que eu penso de templo, o que eu acho de templo, entendeu? Porque a pessoa, ela pode dizer uma coisa e fazer outra, né? Então é isso sim que eu penso de Salomão, que ele não levantou o templo para o Deus da luz, e sim para o Deus que habita nas trevas, mas ele usava politicamente como os políticos usam para distorcer o povo e fazer o que ele queria. Eu acho, assim, tenho quase que certeza que muita gente está sendo enganada no dia de hoje por não ler a Bíblia, por não conhecer a Bíblia. Então, eu acho assim, antes de me criticar, vão lá e ler a Bíblia, porque a Bíblia fala, dá a entender a vários deuses dentro da Bíblia, né? Veja que o próprio Salomão se converteu e no final da sua velhice ele adorou vários deuses. Cada mulher que ele tinha, ele fazia um altar lá, um deus aqueles lá e adorava, tá, gente? Então tá aí, fica a dica aí, um abraço então aí para todos.